Fica à vontade, viu? A paz do Senhor para a igreja, amém, boa noite. A paz a todos. Eu espero que nessa noite o Senhor esteja alcançando a cada família aqui nesse lugar. Então, irmãos, meu nome é Rosane e eu gostaria de falar um pouquinho do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E antes eu quero fazer uma pergunta aqui para descontrair. Quem gosta de vôlei? Poucas pessoas, né? Então, sabe por que eu perguntei isso, irmãos? Eu gosto muito de vôlei. Mas em determinado tempo, a nossa casa transformou-se em uma verdadeira quadra, em que nós começamos a estar em sentidos opostos um ao outro. E tudo que vinha em minha direção eu rebatia com uma velocidade incrível. Por diversas vezes, muitas brigas, desentendimentos. E eu sempre tive o hábito de falar demais na hora errada. Que isso sirva de lição para você. Vai ter uma hora que Deus vai fechar a sua boca e você vai entender que o controle não está nas suas mãos. E eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Tudo que ele falava, se eu entendesse de uma forma negativa, eu rebatia de imediato. E costuma se aconselhar a gente deixar as coisas passarem, não é? Para depois sentar e dialogar sobre o assunto. Mas nunca houve essa palavra chamada diálogo. Era muito difícil, tudo que era para ser resumido em uma pequena conversa se transformava em uma outra briga. E para completar, eu tinha um péssimo costume de tudo que falava um dia comigo, passava um ano, depois eu estava remoendo aquilo dali ainda. Então são uma série de coisas que, se você não cuidar, vai acrescentando, vai somando, e uma hora vai se tornar uma proporção muito maior do que você pôde imaginar. E de tantas brigas foram se passando os anos, mas é interessante como nós entendemos que às vezes você briga tanto dentro da sua casa, mas chega a hora de você ir para a igreja, você pega a sua Bíblia e vai todo mundo como se estivesse correndo tudo bem. Mas um conselho que eu tenho a te dar: aquilo que for para você resolver, resolva. Não deixe passar o tempo guardando coisas. Não deixe passar o tempo economizando aquilo que você deveria conversar. E nós fomos passou-se um ano, 2, 3. E no ano de 2020 algumas coisas afloraram, até demais. Ninguém mais conseguia ouvir ninguém. Não conseguimos nem muito menos conversar. Agora você imagina, eu tinha muita facilidade em vê-lo dentro de casa e passava por ele, era como se ele não estivesse presente. Eu sempre tive esse defeito, né? Mas graças a Deus tenho trabalhado. Era algo muito difícil para mim, a questão de liberar perdão. Isso não só concernente à vida conjugal, a questão de liberar perdão. E às vezes você ministra sobre a vida de pessoas, você fala que ela deve perdoar, mas no fundo você tem coisas guardadas dentro de si. E uma hora ou outra Deus vai mexer naquela área para que você simplesmente seja curado. Uma hora ou outra Deus vai alcançar nessa área. E você pensa às vezes assim: não, está tudo numa boa, está tudo certo. O tempo vai passar, mas as coisas vão somando umas às outras. E em determinado momento, aquele balão que era tão pequeno, não, ele estoura, como foi falado naquele dia. Ele estoura, e quando ele estoura, saem muitas coisas de uma vez só. E no ano de 2020, isso aflorou muito mais. Foi um ano muito difícil. Dentre outras coisas que começaram a acontecer. E a solução mais fácil que encontramos era cada um para o seu lado. Era o meu pensamento: assim, não deu certo, acabou aqui. Eu sempre fui muito radical: acabou, deixa pra lá, esquece isso. E nosso casamento, para quem conhece, a Sônia dali, sabe que foi algo bem difícil de ser realizado. Ele estava desempregado e foi algo que Deus moveu. Desempregado, você imagina construir uma casa. E em tudo eu vi a mão de Deus, mas nessas horas você esquece completamente daquilo que Deus já fez na sua vida. É impressionante como nesse momento a melhor solução que eu achei
achei foi: vamos divorciar. Tudo resolvido, a gente acaba com esse casamento, a gente entende que não deu certo e a vida segue. E alinhamos isso, ele saiu de casa. Eu até tomei decisão, falei: eu vou achar uma casa para ele ir embora logo. E assim foi, ele saiu de casa, só que as coisas não são tão fáceis quanto parece. A nossa filha começou a ter algumas complicações. E eu me lembro que um dia, numa dessas complicações, eu liguei para o trabalho, foi o pastor Daniel que atendeu o telefone. E ele falou assim: eu estou orando pela sua família. E de imediato eu falei com o pastor Daniel, eu falei assim: muito obrigado, mas eu não quero que ore. Eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Eu falei: agradeço a sua oração, mas eu não quero que ore. Eu não quero. E todo mundo que chegava para mim falava assim: eu estou orando, muito obrigado. Ora isoladamente pela vida de cada um, mas eu não quero. Demos entrada no divórcio, eu falei: nem que a gente parcele 10 vezes. Eu falei: nem pelo público a gente vai, porque vai demorar demais. Vamos resolver tudo de uma vez só. E num certo momento, uma amiga nossa chamou-nos para poder fazer uma visita em uma igreja. E eu cheguei lá na minha razão, como sempre. Eu falei: eu estou decidida, eu não volto atrás em hipótese alguma. Eu disse: nem Deus me fará voltar. Muito cuidado quando você subestima o poder de Deus. Na maioria das vezes que você contende com Ele, você não sai vitorioso. E eu falei, cheguei na igreja, dobrei meu joelho, e de imediato eu me lembro de uma irmã, ela veio em minha direção. Aí eu pensei logo, ela vai me falar coisa boa. Eu cheguei aqui decidida e eu só preciso que Deus fale de uma vez que está tudo certo. A decisão já foi tomada, eu já assinei o papel e vamos dar andamento a isso tudo. E quando eu ajoelhei, ela colocou a mão nos meus ombros e me disse as seguintes palavras: quem és tu para contender com o seu Criador? Caco entre os cacos você é. Quem és tu para decidir aquilo que eu faço e o que eu não faço na sua vida? Imediatamente eu baixei a cabeça e eu me vi naquela hora chocada por Deus. Sabe quando você toma aquele choque de realidade, que você não está no controle de nada? Assim como Saulo de Tarso teve um encontro com Deus ali, ele ouviu aquela voz tão poderosa, e imediatamente ele caiu em terra. Eu fiquei pensando: Jesus, como eu pensava estar no controle de alguma coisa. Não era tão fácil para mim assim aceitar a vontade de Deus. E ele continuou usando aquela irmã, ela continuou falando para mim: eu vou fazer algo na sua vida, na sua família, e você não vai entender. Tudo vai ser um aprendizado. E eu confesso para os irmãos, aquela palavra não agradou. Porque quando Deus confronta os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer, a primeira coisa não foi do meu agrado. Tem gente que às vezes vai até embora e não volta mais. E eu continuei naquele processo, terminou o culto, e a gente não tinha nem sentado junto. Eu falei: não vou nem sentar perto para ela não saber. E ela foi até ele e falou assim: vem cá, está nas suas mãos a responsabilidade de ajudá-lo. Aí eu respirei fundo, eu continuei ouvindo. Voltei para casa e falei: Senhor, eu não quero. E foi tão interessante que em outras vezes Deus continuou palestrando comigo. Sempre usava alguém para chegar para mim e falar assim: olha, Deus vai te ensinar muitas coisas. E uma das maiores coisas que Deus me ensinou nesse tempo todo é viver na dependência de Deus. A entender que eu não sou absolutamente nada. A entender que as minhas vontades nem sempre vai condizer com a vontade de Deus. Mas como foi dito, quando o pastor Daniel nos chamou, ele falou: a boa, agradável vontade do Senhor.
E eu queria muitas vezes me fechar. Eu falava assim: Senhor, eu não quero isso. Ele havia voltado para casa, porém cada um ficava no seu canto. E eu deixava os papéis, deixei lá. Eu falei: não vou cancelar com o advogado, vou deixar lá. E o tempo foi passando, e eu continuei com aquilo em mente. Eu falei assim: a qualquer momento Deus pode mudar de ideia, né? A gente espera que Deus mude de ideia, mas Ele não mudou. Ele continuou falando que faria algo na minha casa, na minha família. E eu falei: Senhor, peraí, então vamos começar a acertar algumas coisas. Eu deixava de ministrar. Era impressionante quando era algo assim para ministrar sobre libertação, restauração. E eu cheguei e falei assim: irmãos, eu vou ficar um tempo sem ministrar no Ministério de Louvor. Aí por quê? Eu falei assim: como eu vou ministrar aquilo que Deus não fez na minha vida? Como é que eu vou me colocar lá em cima e vou falar assim: Deus vai fazer na tua casa se Ele não está fazendo na minha? Como eu vou falar assim: Deus vai curar suas feridas se Ele não curou as minhas? Como eu vou falar que Deus restaura, que Ele transforma se Ele ainda não fez na minha? Eu falei: vai soar como hipocrisia eu subir no altar e falar isso para alguém. E por diversas vezes eu deixava de ministrar nos cultos. E eu falava: peraí, eu tenho que botar um ponto final nisso. Só que eu entendo que nós conseguimos colocar algumas vírgulas, mas ponto final somente Deus. Eu entendo que aqui na terra a gente declara algumas coisas, mas a última palavra ainda vem do alto. Aqui na terra você pode declarar o que você quiser, mas se não condizer com a vontade do Senhor, a tua palavra vai cair por terra. Sabe por quê? Na tua vida, na tua casa, na tua família, permanece a palavra que vem do alto. E se Ele declarou para você que vai fazer, Ele ainda vai fazer. Se Ele declarou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele declarar que vai restaurar, Ele vai restaurar. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Mas nós, seres humanos, somos limitados. Sabe por quê? Nós nos acostumamos a olhar para o cenário. E toda vez que eu chegava, eu olhava para o cenário da minha casa. Eu continuava resistindo o máximo que eu podia. Eu falava: Senhor, eu não tenho esperança nenhuma. Eu olhava para todos os lados. E por diversas vezes eu falava assim: poxa, Deus pode resolver isso de uma forma tão fácil. Mas sabe por que às vezes Deus não resolve? Porque você não permite que Ele resolva. Eu sempre tive um coração muito duro e Deus foi trabalhando profundamente nisso. Hoje em dia, se alguém me faz alguma coisa, é no piscar de olhos. Deus nem permite mais que entre. Aquilo que fazia morada, hoje Deus nem permite mais que entre dentro de mim. E todos os dias eu agradeço a Deus. Eu falo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem transformado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Às vezes, algumas pessoas chegam, né? Como é habitual do ser humano, eles costumam trazer à memória aquilo que aconteceu. E por incrível que pareça, esses dias alguém falou referente a casamento, falou: isso é uma coisa que não dá certo, e etc. Antes, quando eu ouvi, eu era a primeira a falar assim: realmente, você está certo. E aquilo dali no fundo me doía, porque eu falava assim: o Senhor me prometeu tantas coisas. O Senhor possibilitou a gente construir tantas coisas juntos. Para que seria tantos sonhos realizados se era para no final dar tudo errado? No fundo eu questionava com Deus o tempo inteiro. E num desses episódios, ele vai continuar contando, o pastor Daniel fez um convite para estar, né, no evento. E já viu aquela pessoa que fala assim: tomara que dê alguma coisa de errado, porque eu não quero ir. Até a última hora, acho que no dia a gente chegou até a discutir por alguma coisa. E eu falei: pronto, a oportunidade que eu precisava para não ir mais. E ainda assim, de última hora, eu falava assim: para mim esses eventos são só mais um evento. Você vai, participa, acaba, você volta para casa. E
acontece? Mesmo sem querer ir, nós fomos. E aí agora ele vai dar sequência porque eu já falei demais. Mais uma vez, boa noite. Eu sou o Rogério. Boa noite. Interessante, porque assim, foram 31 dias de oração. O senhor lembra disso, pastor Daniel? 31 dias de oração. Chegamos naquele sítio onde foi o jantar, já com o diagnóstico de fim. Acabou. A gente não queria mais. Mas como a Rosane disse, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E eu acho que não tinha tema melhor para ser escolhido do que Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas antes da transformação vem a não se conformar. Estar inconformado com a situação que você está. Inconformado com a situação que a sua família está. E quando você se coloca no local de inconformado, é porque você não quer mais que a sua família esteja da forma que está. Você quer uma mudança na sua família. E se você veio até aqui hoje, você quer uma mudança na sua família. E Deus vai transformar a sua família hoje nesse dia. Chegamos lá, pastor Daniel, como nós já falamos, como ele tinha falado com o Senhor, desistimos, a gente não queria mais ficar junto. A gente não queria mais. Era o último suspiro do nosso casamento. Mas nós seguimos à risca aqueles 31 dias de oração. A oração tem muito efeito na vida do crente. A Rosana, ela vem de uma família estruturada. O pai e a mãe são casados há anos. 48 anos, 58 anos, 50 anos, há muitos anos de casados. E o pastor Isaías, ele se gaba de nunca ter discutido com a dona Elizabeth. Amém? Glória a Deus por isso. Mas eu venho de uma família deflagrada, destruída. Meu pai foi embora de casa, minha mãe foi embora de casa, e ficou só os 3 filhos. Então, para mim, era normal uma família destruída. Era normal. Para mim seria só aquilo ali, acabou. Mas Deus, ele é poderoso. Ele restaurou a minha casa. Ele restaurou a minha família. Ele fez com que eu e a Rosane fôssemos um só. Como ela falou, nós vivíamos em mundos individuais. Hoje nosso mundo é um só. Foi 31 dias de oração, de clamor, de busca pela nossa família. E Deus, ele fez um milagre na nossa casa. Ele transformou o meu lar, transformou a minha casa. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada, uma família transformada, e uma família que não se conforma mais em ver a destruição de outra família. E que o Senhor nessa noite ele possa continuar confirmando no coração de vocês, porque a transformação que houve na minha casa vai chegar na sua casa também. Nós havíamos desistido da nossa família, nós havíamos desistido do nosso lar. Não desiste da sua família, não. A sua família é projeto de Deus. A sua família foi sonhada por Deus. Sua família é projeto. Seus filhos são projeto. Eu costumo dizer que a família não é um patrimônio. O patrimônio é seu carro, sua casa. A sua família é seu ministério. É onde começa tudo. O ministério está aqui. A Rosane e a Ana Vitória, que está na salinha, que não está aqui com a gente. Eu quero agradecer ao pastor Daniel por essa oportunidade que ele nos deu de estar aqui hoje. Quero agradecer pelo aquele jantar maravilhoso lá naquele sítio lindo, aonde Deus ele nos deu uma oportunidade de estarmos juntos. E de eu poder dizer novamente para minha esposa assim: olha só, com toda a sinceridade do mundo, eu te amo, minha preta. Deus é perfeito em tudo que faz. Você vai cantar ainda?
ministério, agindo Deus na sua vida, agindo Deus na vida dos seus, agindo Deus na sua casa. Ninguém impedirá. Ninguém Eu agradeço ao pastor Daniel e à pastora Mônica e aos demais que estiveram orando pela minha família, porque nos adotaram. E eu acho tão engraçado isso, né? Pode perceber que eles realmente adotam famílias, porque às vezes os lugares se limitam, né? Não são nossos membros, mas através deles eu pude perceber que existem pessoas colocadas por Deus para interceder pela tua família. Às vezes não vai ser um familiar, às vezes não vai ser pessoas que estão próximas a você o tempo todo, mas vão ser pessoas as quais Deus colocou para interceder por você. Agradeço todos os dias as orações, porque são essas orações que nos mantêm de pé na presença. Obrigado a todos do Ministério Verdejante. A Sônia, uma pessoa que eu amo bastante, ela sabe. O pastor Alessandro. São pessoas. Às vezes eu chegava para a Sônia e ela sempre tem uma palavra, irmãos. Ela fica quietinha assim. Mas quando às vezes chegava para a Sônia e falava assim: Sônia, não quer saber de nada não. Ô Sônia, calma. Eu falei: Jesus, que calma é essa, Senhor? Que calma é essa? Mas é a paz que vem do Espírito Santo de Deus. E talvez seja isso que você esteja precisando nessa noite. A paz que excede todo entendimento, que possa permanecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Pastor Daniel, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Que coisa linda, querido. Obrigada, Jesus. Que maravilha. O que Deus tem preparado para você, para a tua casa, é extraordinário. É sobrenatural. Porque o que nós precisamos entender é que o projeto de Deus para nós é muito melhor do que o nosso projeto para nós. O seu projeto de família de repente falhou, quebrou, estraçalhou, fracassou, mas o projeto de família do Senhor ainda está de pé. E eu sei que os planos, como já foi dito aqui do Senhor, são mais altos que os nossos. Antes de ministrar, eu quero ser breve naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu queria te convidar para fechar os olhos nesse momento. Assim mesmo, assentado como você está, colocando a mão sobre o teu coração. Você que entendeu o que foi ministrado aqui, esse casal veio aqui, porque foi o casal que o Senhor levantou para transformar. Eu lembro que o Rogério, certa feita, comentou comigo sobre o enlevo que já havia sobre a vida ministerial dele, estava prestes a sair presbítero, a ser consagrado ao presbitério antes desse evento. A Rosane é essa potência nas mãos do Senhor, que ministra, que invoca o nome do Senhor de maneira excelente, recebeu um dom extraordinário. Mas o que o inferno ele tenta fazer é neutralizar o projeto de vitória na tua vida, na tua família. E é interessante que muitas das vezes nós fomos transformados para transformar, e setas são lançadas para impedir que nós venhamos viver aquilo que Deus tem. Mas eu quero ministrar algo sobre o teu coração. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Mediante tudo que
foi dito aqui, você precisa se posicionar em Deus, para que a transformação comece sobre a tua vida. Você vai dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Essa é a primeira frase que no teu coração você precisa dizer para Deus. O Espírito do Senhor está no nosso meio e Ele quer receber de você entrega, rendição. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Essa é a primeira declaração que você precisa fazer. Eu espero enquanto você faz. Por que é importante que você faça? Porque o mover de Deus nesse tempo vai depender da sua entrega. O Senhor preparou esses 2 dias, esses 3 eventos, para que Ele possa transformar a sua história. Primeira coisa que você precisa dizer: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E a segunda coisa que você precisa dizer: Senhor, eu abro mão daquilo que eu escrevi para mim. Sabe que você pode dizer isso? Porque para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos abrir mão daquilo que nós escrevemos para nós. E isso é fato na nossa vida. Para alcançar o melhor de Deus, eu tenho que abrir mão daquilo que eu desejo, que eu quero, que eu busco como sendo a minha verdade. Então fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero de antemão, Senhor, convidar o teu povo a render-se a ti nesse momento. Pai, a tua palavra já foi, ó Pai querido, iniciada através desse testemunho lindo, mas que o Senhor possa completar aquilo que o Senhor pensou, preparou e escreveu para nós nessa noite. Eu sei que cada lar aqui representado, meu Senhor, há um projeto, há um plano, há, ó Pai querido, um desejo profundo no teu coração de operar transformação. Então faça, Senhor, de acordo com cada entrega, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quando você diz amém, você está dizendo que assim seja. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero compartilhar com você. Eu vou ler alguns versículos, sem fugir do nosso tema. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que você alcance, para que você conheça, para que você prove, para que você viva aquilo que Deus tem preparado para você. Lucas capítulo 17, versículo 20. Vamos ler alguns versículos. Famílias transformadas para o reino. Algo tremendo Deus está preparando para nós nesses dias. Eu quero ler com você Lucas 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha que coisa tremenda e gloriosa que Jesus ele declara nesse texto. Lucas narra uma condição, uma situação em que os escribas e os fariseus chegam diante de Jesus querendo saber quando é que viria sobre eles o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus seria estabelecido? Quando é que o governo do Senhor viria para arrancar, para socorrer, para transformar a condição que eles viviam? E é interessante porque nós bem sabemos que no tempos de Jesus, Israel era subordinado a Roma. E por estar debaixo dessa submissão de Roma, eles se sentiam pressionados, eles se sentiam
escravizados, né? Eles tinham que dar obediência a Roma, porquanto tinham uma promessa de que viria um rei que libertaria Israel da opressão romana. E então agora Jesus, por operar grandes milagres, por ser um homem extraordinário, o Filho de Deus, era chamado por todos como o rei dos judeus. E agora os escribas chegam diante dele e dizem: quando é que esse reino vai se estabelecer? Quando é que nós vamos ver a mão do nosso rei forte e poderosa nos arrancar dessa condição? Quando é que nós vamos ver esse rei se manifestar e romper, e arrancar, e resolver, e transformar, e modificar essa condição que nós estamos vivendo? E aí Jesus lhes dá uma resposta que nos leva a refletir nessa noite. Ele diz: o reino de Deus, ele não será manifesto de aparência exterior. E não adianta alguém dizer para você: o reino de Deus está aqui no Ministério Verdejante. Não, o reino de Deus está lá na igreja wesleyana. Não, o reino de Deus está ali na esquina. Porque ele declara: ele não será expresso de maneira visível. E aí ele diz algo lindo, ele diz algo tremendo. No versículo 21 ele diz: o reino, a parte B do versículo, ele diz: eis que o reino de Deus está entre vós. Enquanto eles esperavam uma ação visível, enquanto eles esperavam que o Senhor Jesus pudesse, como o rei dos judeus, se levantar de forma forte, visível, de forma poderosa, e sobrepor a Roma, e dominar Roma, e destruir com carros, com cavalos, aleluia, o rei dos reis já estava operando entre eles. Às vezes nós queremos que o Senhor se levante para operar naquilo que a gente quer que Ele faça, como a nossa querida Rosane disse aqui: não, tem que ser assim. O Senhor virá, vai estender o seu cedro, vai quebrar tudo e vai resolver. Só que é interessante que aí Jesus ele declara: o reino de Deus ele está entre vós. O reino de Deus, em outras traduções, ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, ele está sendo implantado, e ele certamente vai fazer toda a diferença, mas não de maneira visível, não de maneira exterior, não como aquilo que você espera ou deseja que Deus vai operar, mas da maneira com que ele determinou no céu. Porque viver, aleluia, o reino de Deus é para aquele que tem Deus como o Senhor da tua vida. Porque nós temos dito todas as vezes que temos oportunidade, aonde o reino de Deus é edificado, aonde o reino de Deus é implantado, aonde o reino de Deus está, é aonde Deus ele tem o governo. Se Deus tem o governo da minha vida, ali está o reino de Deus. Se Deus tem o governo da tua vida, ali está o reino de Deus. Mas haverá um tempo em que esse reino ele vai se manifestar, porque Jesus disse que ele viria para buscar a tua igreja, e nós estaríamos vivendo com ele eternamente no seu reino. Então haverá um tempo em que o reino de Deus se manifestará para o mundo, para aquelas pessoas que não o conhecem, mas para mim e para você, mas para minha casa, mas para a tua casa. Esse é o tempo aprazível, esse é o tempo escolhido, essa é a hora aonde nós viveremos as benesses dentro da nossa casa, da nossa família, do meio dos nossos. O Senhor vai governar e nós vamos viver o extraordinário que Deus tem preparado. Aleluia. E aí é interessante que Jesus começa a falar agora com seus discípulos, e aí no versículo
25. Logo depois, o versículo 23, versículo 22, ele começa a falar com os seus discípulos que os seus discípulos ainda vão desejar ver um dia em que o Filho de Deus vai se manifestar, onde o reino de Deus realmente vai ser manifesto nesse tempo, nessa terra, nesse mundo. Só que aí ele declara no versículo 25, rapidamente, ele declara algo também tremendo. Ele diz: mas primeiro, antes desse reino terreno, nesse mundo, o reino de amor, o reino de paz, o reino de alegria, porque está escrito que o reino de Deus, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não consiste em palavras. Quando Paulo escreve as 1 Coríntios, ele diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, é poder, é graça, é unção, é milagre. Este é o reino de Deus. O reino de Deus, quando Mateus escreve no capítulo 6, versículo 33, é o que eu e você devemos buscar primeiro, porque quando eu busco o reino, tudo o que eu preciso me é acrescentado, me é dado. Mas quando nós estaremos vivendo esse reino nesse tempo? Ele declara no versículo 25, nesse mundo, mas primeiro convém que ele padeça, quem? O Filho de Deus, muito, e seja reprovado por esta geração. Aí ele dá um exemplo lindo, versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, e como aconteceu, versículo 28, dos dias de Ló, também vai acontecer. Aí você volta lá para Gênesis, no capítulo 6, você vai ler a história de Noé. Num tempo em que o mundo jazia de maneira tal, vivia de maneira dissoluta, de maneira promíscua, de maneira totalmente distante, havia uma família que era a referência do reino de Deus naquele tempo. Porque assim como no tempo de Noé, nós estamos vivendo hoje. Casavam-se, davam-se em casamento, viviam de acordo com as suas próprias vontades, com as suas concupiscências, voltado para os seus próprios desejos, voltando-se só para a sua própria vida, para o eu e para mim mesmo. Era da maneira com que eles viviam, mas dentro de todo aquele caos havia uma família pelo qual o Senhor olhou do céu e disse: essa família representa o meu reino nesse tempo. Uma família que o Senhor levantou para fazer a diferença naquela situação, naquele tempo. Assim como Ló em Sodoma, onde a devassidão, a depravação moral era difundida de maneira larga, extensa. Mas a Bíblia diz que Ló era tido como justo diante de Deus. E aí, querido, nós precisamos entender que o reino de Deus está entre nós. Às vezes você quer que a mão de Deus se levante para operar de maneira extraordinária na tua vida, mas de maneira visível, mas de maneira plausível, mas de maneira que você vai olhar e vai glorificar o Senhor. Ele pode, claro que pode, Ele quer fazer, mas não da maneira que você espera. Primeiro Ele tem que olhar para nós e ver em nós o reino dele implantado. Que coisa tremenda, irmãos, porque o Senhor tem algo a realizar na nossa vida. E por meio do teu reino, por meio da minha vida, o teu reino, ele será exaltado, glorificado, bendito. No livro de Marcos, no capítulo 5, quando nós pedimos ao Senhor uma palavra para essa noite, para essa conferência, o Senhor falava
algumas coisas no meu coração acerca desse texto do livro de Marcos, capítulo 5. Um texto conhecido, nós vamos ler a partir do versículo 15. Mas, às vezes eu preciso que haja transformação na nossa casa, Rosane. Mas é interessante que o Senhor, Ele não quer fazer uma transformação na nossa casa, Ele quer fazer uma transformação na nossa vida. Às vezes, eu serei esse instrumento de transformação. Eu serei transformado pelo reino, para transformar para o reino. Eu vou repetir isso porque isso é muito tremendo quando o Senhor falou no meu coração. Eu serei transformado pelo reino, para transformar para o reino. Porque como Jesus disse no livro de Lucas, no capítulo 17, o reino de Deus está entre vós. Então, o que é o reino de Deus? Para você entender bem, o reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida em nós. O reino de Deus é a vontade de Deus em você. O reino de Deus é quando o mundo anda, aleluia, segundo a sua própria vontade, mas você não faz parte, você não é como este mundo, você tem a sua vontade, aleluia, submissa à vontade de Deus. E aí, quando Deus diz para nós, o meu reino, a minha vontade precisa ser estabelecida em você, mas para que o meu reino e a minha vontade se estabeleçam em você, você precisa abrir mão de governar a própria vida. Aleluia. É difícil abrir mão de governar a própria vida. Glória a Deus. Mas não tem possibilidade de nós vivermos uma transformação na nossa família se nós não abrirmos mão das nossas verdades, se nós não permitirmos que o reino de Deus, aleluia, esteja implantado lá na tua casa. E sabe como é que é o reino de Deus implantado na tua casa? É quando a palavra de Deus ela está viva e faz a diferença dentro da tua casa. É quando você vive aquilo que você prega, é quando você anda naquilo que você ouve de Deus, é quando você deixa de lado a tua própria vontade, é quando você nega o seu próprio eu para entrar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para você. E o Senhor quer implantar o seu reino nesse tempo. O Senhor dá um modelo, o Senhor dá um exemplo, como nós lemos no versículo 25 de Lucas 17. O Senhor dá um modelo. O Senhor disse que assim como era nos tempos de Noé, assim como era nos tempos de Ló, é nos tempos de hoje. O mundo vive conforme a sua vontade, mas sabe como o mundo vai conhecer a vontade de Deus? Por meio das famílias que foram transformadas para o reino. A sua família será transformada para o reino. E esse texto de Marcos diz algumas coisas que nós vamos meditar. Transformado pelo reino, para transformar para o reino. Versículo 15, Marcos 5, 15, diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16: e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera e ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram e rogaram-lhes que saíssem do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar
em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Coisa maravilhosa, irmãos, é nós vermos o agir de Deus restaurando uma família. Esse texto é um texto em que nós conhecemos bem. Jesus, quando chega em Gadara, ele se depara com um endemoniado, um homem que vivia nos sepulcros. Você pode ver isso a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Marcos. E aí aquele homem, ele corre para Cristo, possesso de demônios. Os demônios se prostram diante de Cristo e o adoram. E aí, na sequência disso, Jesus expulsa aqueles demônios. E aí segue-se o texto que lemos: aquele homem agora, diante daquelas testemunhas, está limpo, está lavado, está transformado. O texto não diz, mas nós imaginamos quanto tempo ele estava distante do seu lar, distante da tua família. Quem sabe era um esposo, era um filho, era um pai, que agora, por intermédio, por intervenção do inferno, estava separado, um lar destruído, um lar vilipendiado por ações do inferno. Muitas circunstâncias se levantam exatamente para trazer divisão, transformação, mudança, para destruir, para desvencilhar, para impedir com que, na verdade, aleluia, nós vamos viver o extraordinário de Deus. E quantos casamentos e uniões e famílias estão quebradas, fracassadas, destruídas, vivendo com um pano de frente, de rótulo, mas na realidade já houve destruição, já houve quebra, já houve destruição total, né? E é interessante que umas coisas que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus chega em Gadara com o único propósito. Se você observar, Jesus salta do barco, opera esse milagre na vida do gadareno, entra no barco e faz o caminho de volta. Sabe o que eu entendo com isso? Que se for necessário, como ele fez e está fazendo aqui, ele veio a este lugar, ele trouxe você a este lugar, para que você pudesse ser o agente de transformação na sua casa. Uma família para Deus, uma vida para Jesus é o bastante para que Ele possa começar a gerar transformação à nossa volta. Ele foi aquele lugar porque enquanto ninguém mais acreditava, e de repente até a família, aleluia, estava agora torcendo para que aquele homem possesso ficasse longe, ninguém mais tinha esperança de que aquilo podia mudar. Jesus entra naquela situação para transformar a história daquele homem. E é interessante que por meio de uma palavra liberada de Jesus, aqueles demônios saem. E aquele homem, no texto que lemos, está agora em perfeito juízo. Um homem que nenhuma cadeia podia prendê-lo. O homem que vivia urrando, gritando. O homem que vivia constantemente possesso, distante da família, vivendo no meio dos sepulcros, numa situação totalmente controversa, diversa. Agora, depois do encontro com Jesus, ele é transformado. Mas por que ele é transformado? Nós vemos aqui no texto, ele é transformado, e ele é, na verdade, transformado para transformar. Versículo 15. Quando ele chega, quando na verdade aquelas pessoas foram ter com Jesus, elas chegam diante de Jesus e veem a transformação que Jesus operou na vida daquele homem. E aí mais à frente nós vemos que o Senhor, versículo 19, o Senhor, por um agente de transformação, ele começa um movimento
de transformação. Sabe o que é interessante? É que, como eu tinha falado, Jesus, ele não conseguiu entrar em Gadara, porque nós vemos no versículo 18, que quando aquelas pessoas viram o que ele fez, libertando aquele homem, e aí o demônio, a legião de demônios que saíram daquele homem, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram, e eles vendo toda aquela situação, eles suplicaram a Jesus que saíssem das cercanias de Gadara. Eles não permitiram que Jesus entrasse naquela cidade. Eles não permitiram que Jesus operasse ali. Eles não permitiram que Jesus, com o seu poder, eles não permitiram que o reino fosse estabelecido naquela terra. E é interessante, irmãos, porque quantas das vezes, quando os nossos projetos, quando os nossos sonhos, quando aquilo pelo qual a gente tem trabalhado durante muito tempo parece estar em xeque, parece estar, aleluia, sendo prejudicado, nós, de maneira voluntária, de maneira intencional, não permitimos que o reino de Deus seja estabelecido. E o que o Senhor fala ao nosso coração nessa noite é que é por meio do reino, da vontade, do querer dele em nós, que nós vamos ver o agir dele no meio dos nossos. É interessante que em Gadara Jesus não pôde entrar, mas aí você observa o seguinte: Jesus não entrou em Gadara, mas o reino de Deus chegou em Decápolis. É tremendo quando eu estava meditando sobre isso. Nós lemos no versículo 19 que eles pediram a Cristo que saísse de Gadara. Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Só que é interessante que nós lemos também que quando Jesus estava voltando para o barco, aquele que era possesso, agora liberto, ele tenta ir com Jesus, e ele diz: Jesus, deixe-me ir contigo. Jesus diz: não, você não vai, volta lá para a sua casa, para os da tua parentela, para os da tua família, volta lá e começa a declarar aquilo que eu te fiz. Começa a apregoar, em outras palavras, Jesus está dizendo: começa a apregoar o meu reino na tua casa. Começa a declarar quem sou eu e o que é que eu posso fazer. E é interessante porque agora aquela mesma família, e assim eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite, porque aquela mesma família que outrora havia visto aquele homem, aleluia, possesso, aquele homem distante, aquele homem que vivia honrando, que vivia, na verdade, espumando, aquele homem totalmente impossibilitado de estar no meio da civilização, um lar destruído, uma família separada. Agora vê esse mesmo homem voltar no seu juízo perfeito, bem vestido, com o semblante mudado, dizendo, aleluia, para a sua família, dizendo para Gadara, dizendo para Decápolis: é chegado a todos vocês o reino de Deus. Sabe quando o mundo vai conhecer o reino de Deus? Quando Deus começar a usar os agentes de transformação para gerar um movimento de transformação. Aquele homem foi um agente de transformação. Jesus mandou que ele fosse para sua casa e falasse sobre tudo aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Mas não precisava só falar, porque eles estavam vendo um milagre vivo diante deles. Só que ele não para por aí. Ele começa a apregoar o reino de Deus em Decápolis.
A palavra Decápolis significa 10 cidades. Todas as cercanias que haviam ali, todas aquelas cidades que estavam ao redor de Gadara, conheceram e receberam o reino de Deus. Jesus não pôde entrar em Gadara, mas o reino de Deus chegou em Decápolis. Sabe por que o reino de Deus chegou em Decápolis? Porque alguém se posicionou e obedeceu e saiu para pregoar o reino de Deus naquele tempo, naquela região, naquele momento. Aleluia. Nós estamos declarando, nós estamos decretando, nós estamos levantando a bandeira do reino de Deus nessa terra, do reino de Deus nesse tempo, do reino de Deus na tua família, do reino de Deus na tua casa. Mas sabe quando isso será instituído? Quando o agente de transformação for enviado por Jesus para pregoar o reino de Deus aonde estiver. Na tua casa, você é o agente de transformação que vai pregoar o reino de Deus lá. Aquele homem se levantou e obedeceu. Sabe qual era o desejo dele? Ser mais um discípulo de Jesus. E quem não queria ser mais um discípulo de Jesus? Só que Jesus declara algo diferente para ele. Jesus diz para ele: não, você não vai vir comigo, você vai levar o meu nome. Pode ser que a tua vontade não se estabeleça. E quantas das vezes o Senhor ele fala não para nós, não para que a nossa vontade se estabeleça, mas para que a vontade dele se estabeleça. Isso é o reino de Deus. Porque quando Deus governar, irmãos, e não adianta nós dizemos que Deus governa, que Deus é Senhor, onde na verdade nós não entregamos o senhorio nas mãos dele. E aí eu quero que você reflita com o teu coração sobre isso. Nós estaremos aqui hoje, sábado, amanhã, domingo pela manhã e à noite, declarando que a sua família será transformada para o reino. Mas uma família transformada para o reino é uma família como a família de Noé, que mesmo num tempo em que a devassidão era extrema, a família se manteve fiel a Deus, cumprindo seus desígnios e andando nos seus estatutos. Deus está levantando uma geração de pessoas comprometidas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o querer de Deus. O reino de Deus será estabelecido na tua casa, na tua vida, na tua família, quando a vontade de Deus estiver estabelecida no teu coração. Porque quando Deus governa, você não precisa se preocupar com nada. A Bíblia diz que em paz nós deitamos e em paz nós levantamos, porque o Senhor nos faz habitar nesse muro. A Bíblia diz que haverá paz sobre os nossos muros e prosperidade sobre os nossos celeiros. O lugar onde Deus governa, a tranquilidade, a paz, a justiça, a alegria no Espírito Santo. Aleluia! Experimente deixar o governo da tua casa, da tua vida, da tua família nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero nessa noite invocar o nome do Senhor sobre você. Mas eu sei que você que veio com a sua família, o Senhor vai operar no meio da sua família, e eu tenho certeza disso. Mas você que de repente veio e deixou os familiares em casa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, Deus vai operar da mesma maneira. É quando você se posicionar e dizer: Senhor, eu quero ser o agente de transformação na minha casa. Então começa a trabalhar. Aleluia! Através de mim, em mim, para que através de mim haja transformação. É necessário você fazer essas entregas, é necessário você colocar tudo no altar, porque
Essa conferência não será mais uma conferência, será a conferência onde a tua história será mudada. Quem pode receber essa palavra e louvar o Senhor? Nós falávamos sobre isso essa semana. Será que Deus mudou naquilo que Ele determinou? Será que Deus é homem para mentir ou para se esquecer daquilo que prometeu? Às vezes a gente não recebe algo da parte de Deus não é porque Deus mudou, é porque existe algo que precisa estar no altar, que nós ainda retemos, que nós ainda seguramos, que nós ainda não entregamos. Nós precisamos entregar. Eu quero te convidar para fazer essa entrega nessa noite. É nessa noite. Coloca as suas mãos no teu coração. Eu quero orar ao Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem. Começa a falar com o Senhor nessa noite. As mãos se levantam para ter. Começa a falar com o Senhor nessa noite. O que precisa vir voltar, o que precisa ser entregue, o que precisa ser transformado para você poder transformar, o que precisa ser mudado para você poder mudar, o que precisa estar diante de Deus para que a vontade de Deus se estabeleça sobre você.